Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje vos falo... Aliás, uma pergunta, né? Como posso ajudar? Não é o meu filho. Você, como você pode ajudar? Como vocês todos podem ajudar as pessoas que de vocês necessitam? Essa é a dúvida. Veja só, quando alguém lhe procura com algum tipo de problema, o instinto natural é pensar com os seus próprios recursos, com o seu próprio repertório, encontrar um tipo de solução. Normal. Só que, não que a outra pessoa não queira a sua resposta, não queira a sua solução. Tá? Não é esse o caso. Às vezes, a pessoa só quer que você se sente ao lado dela e mais nada. Não é para você fazer o seu ouvido de pinico e não ficar ouvindo o que ela tem a dizer. Não é essa a ideia. Mas veja, nem sempre nós vamos encontrar um tipo de solução para aquele problema, certo? Até porque se nós encontrássemos todas as soluções para todos os problemas do mundo, todos nós seríamos ou ricos ou sem problemas. Mas a questão é que às vezes basta que você fique ao lado dessa pessoa. Essa é uma forma de você oferecer o apoio, oferecer o suporte. Essa é uma das formas, aliás, de você estar presente pelo outro. Fala, cara, tá difícil. Não é aquela coisa que você vê em meme, não, tá? É complicado, é mimimi. Não. É você sentar e falar, tá complicado, eu realmente não tenho ideia. Vou sentar aqui com você e vamos ver o que é possível fazer dessa forma. E você fica ali aguardando. Ah, mas é que eu fico agoniado com a pessoa naquela situação. Pois é. Aí veja. E não é sendo insensível. Mas o problema, ele não é seu. O problema é daquela pessoa. E uma das formas que você pode ajudar é ficando ao lado dela. Essa forma de apoio pode realmente levar a uma solução. Porque ela, começa a sentir mais força interna, se sente melhor para justamente pensar como que ela soluciona o problema na vida dela. Que uma coisa é você tentar solucionar de acordo com os seus recursos, como se fosse seu esse problema. E outra coisa é essa pessoa resolver dentro do contexto dela. Olha só. Numa comparação, e eu já falei isso aqui para vocês. Se você vai ao velório de alguém, eu não gosto de enterro, não interessa. Você vai mesmo assim que você vai lá dar um suporte para a pessoa. Então você foi lá para dar um suporte para aquela pessoa. Você foi abraçá-la. Você foi falar, olha, eu sinto muito, eu não tenho nem o que dizer. Você vai trazer de volta aquela pessoa que morreu? Não vai. Você vai deixar ela muito feliz? Só porque você está ali? Muito feliz não, porque é um momento triste. Mas saiba que lá dentro ela fica feliz em te ver. Especialmente quando você não era esperado lá. As pessoas menos prováveis de aparecer no enterro são aquelas que, quem está velando ali o ente querido se impressiona. Porque não estava esperando. Nossa, você ficou sabendo, você veio até aqui. Poxa, obrigado pelo apoio. E é só isso que você faz. Entende? É só isso que você faz. É um abraço, é um sinto muito, vou rezar por vocês, algo nesse sentido. Não tem mais o que fazer. A pessoa morreu. E aí quando você traz isso para as outras situações, existem papéis que talvez seja um pouco mais complicado você dar esse passo. Por exemplo, se você leva um problema para os seus pais, eles naturalmente vão querer resolvê-lo. Porque eles são seus pais. Eles querem te ver bem. Eles não conseguem ver o filho ali sofrendo diante de alguma situação. Eles querem que você fique bem. Só que, aí que entra a curiosidade master, Você leva esse problema para eles. Eu só comentei. Pronto, você já levou para eles. Se você abre a boca e explica o que você está passando, você acabou de fazer o seu problema se tornar o problema deles também. E aí eles vão começar a dar soluções.
várias e várias soluções. Ah, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, aquele outro lá, é porque eu te avisei uma vez que não sei o que lá. E aí você começa a ficar irritado. Você vai se irritando, mas olha só. Quem que levou ao conhecimento deles essas informações? Você. A culpa de quem? Melhor, de quem é a culpa por eles tentarem resolver o seu problema? Exatamente, sua também. Por quê? Na hora que você leva um problema para os pais, eles vão querer resolver. E eles vão resolver do jeito que eles resolveriam e como eles sempre resolveram a vida inteira deles. E aí, os pais, em maior ou menor grau, eles vão olhar para os filhos como se fossem seus filhos mesmo, óbvio, né? Mas crianças, né? Eles não são 100% capazes. Você pode ser um engenheiro da NASA, né? Mas não sabe montar um Lego. Porque aqui em casa não abaixa a tampa do vaso. É sempre assim, em qualquer lugar. Todos os pais do mundo são assim. Todos os filhos do mundo vão se irritar também. Meu pai não me vê como um adulto. Ainda que você se comporte como um adulto, que ele te trate como um adulto, e que você até esteja mais próximo de ser visto como um adulto, eventualmente você não deixa de ser o filho dele. Nesse ponto específico. Para ser visto como eu tenho que abraçar meu bebê. E eles vão tentar resolver o seu problema da forma que eles resolveriam, se fosse dentro do contexto de vida deles. E isso é para te mostrar também que duas coisas. Primeiro, num velório, quando você vai lá, você não vai resolver nada. Você só vai ficar lá. Você só está lá respirando do lado das pessoas. Mais nada. Acabou. É suficiente. E a outra coisa é, se você leva um problema para alguém, quem quer que seja, a pessoa vai te falar, eu já sei como solucionar. Só faça isso e tá tudo certo. Daí você vai falar, não, mas não é assim, que não sei o quê. E eu não estou nem falando de você encontrar um problema para cada solução que alguém te dá. Isso é bem diferente. Que aí você arrumando desculpa mesmo para se manter aí no... né? Não falar uma palavra feia, mas naquela substância marrom, que é descartável. Descartada, aliás, pelo nosso corpo. Então, você quer se manter ali e você arruma um problema para cada solução que te dão. Isso é bem diferente. Quando você efetivamente está atrás de uma solução e abre o bico para poder falar isso para as outras pessoas, você convida, né, torna esse evento que era privado num evento público. E aí você quer que todo mundo dê a opinião. E aí você se irrita. E aí, de novo, o erro é seu. Se você não quer que ninguém dê opinião, então não fale. E aí como é que eu resolvo? Aí você resolve internamente, resolve com quem pode resolver. Se é um problema dentro de casa, financeiro, é você com a sua mulher, então você vai conversar com ela, você não vai conversar com seu pai, com seu amigo, com sua filha. Imagina, você tem uma filha de 3 anos, filho, o negócio é o seguinte, está com um problema financeiro, como é que eu resolvo? Investe em bitcoins, pai. Você acha que ela vai dar uma resposta assim? Não vai. Não vai fazer isso. Ela não tem nem ideia do que você está falando. E aí quando eu digo como posso ajudar, são várias as formas. Tá? São várias as formas. E uma delas, a mais ignorada de todas, é você simplesmente se sentar ao lado do seu amiguinho, do seu ente amado, e ficar lá. Você não precisa falar nada. Ele sabe que se você estiver lá, além desse apoio, você diz, com a sua presença, eu estou aqui se você precisar de mim. Conte comigo. Pronto. É mais do que suficiente. Porque, que nem eu falei, você não vai ser um resolvedor de problemas de todo mundo. Se você assim o fosse, você estaria ganhando muito dinheiro com isso, né? E não é o caso. E justamente por não ser o caso, às vezes um amigo precisa só de um amigo. Às vezes um filho precisa só ali do apoio de um pai, de uma mãe. Às vezes o pai ou a mãe precisa só do apoio do filho e por aí vai. Você pode fazer qualquer cenário possível e imaginável com pessoas assim. Só de ficar do lado. O que um cachorro faz quando te vê mais triste, talvez, em casa? Ele vem, fica ali do teu ladinho, quieto. Ele não fica te puxando para ir jogar bolinha. Porque jogar bolinha é uma coisa que deixa ele feliz, não você. Ele fica ali, quieto. Não é que ele está respeitando você, porque é um animal, né? Mas, de certa forma, ele está ali junto, né? Eu não posso fazer muita coisa, então eu vou ficar aqui quietinho, do lado do meu dono. Quem sabe ele se sinta melhor com a minha presença glorificante.
O que às vezes é verdade, você se sente melhor. Né? Tanto que a gente tem os pets, que são um suporte emocional. Então veja, quando você se propõe efetivamente a ajudar alguém de verdade, não é jogando milhares de soluções nessa pessoa que você vai ajudar. Não inicialmente. É com a simples pergunta: como posso ajudar? Basicamente é isso. A pessoa sabe que pode contar com você, ela sabe que você está disposta a fazer o que lhe é possível para auxiliá-la, e ela também sabe que vocês dois podem só ficar sentados ali na mureta. Não sei o que fazer. Tá bom. Beleza, vou ficar aqui. Mudo, calado, não preciso falar nada. Os dois não precisam falar nada. Até porque quem tem um problema e espera a sua ajuda, ele precisa elaborar ali dentro. Como é que eu vou pôr isso para fora? Porque a partir do momento que eu verbalizo o meu problema, eu trago ele para a realidade. Ainda que ele esteja real aqui, ainda que seja, sei lá, estou endividado, ainda que isso seja uma verdade, mas falar sobre isso torna ele mais real. E aí vai depender muito de que momento eu estou, o quão sensível e suscetível a me sentir pior ao descrever o que acontece, para eu ter que abordar o problema. Então, só do fato, veja, você está do lado da pessoa que tem um problema e ela só está ali calada. É tempo suficiente para que ela possa elaborar isso dentro dela. Encontrar as palavras. Como é que eu falo isso? Aliás, será que eu quero falar isso? Será que eu exponho isso para essa pessoa? É porque a gente tem vários nichos de amigos. Né? A gente tem a galera do... qualquer lugar, né? Da academia, do trabalho, do bar, da corrida, sei lá, do computador, sei lá, de qualquer coisa. Você tem vários grupamentos, né? E cada um deles é ativado conforme o ambiente que você vai frequentar. Então, quando você procura essa pessoa, aliás, ao contrário, quando a pessoa vai até você e te fala como posso ajudar, vai ser dentro daquele escopo. Né? Não necessariamente, mas dentro daquele escopo, né? A partir do ambiente que ela foi lá te encontrar. Então veja, essa simples pergunta é um oferecimento realmente para aquela pessoa. Eu estou aqui por você. Ponto. Não precisa ficar tentando extrair. Mas você está bem? Mas está bem mesmo? Mas o que aconteceu? Ah, tô te achando com cara de bunda hoje. Por que você está assim? Não precisa, meu filho. Você não precisa ficar espremendo como se fosse uma espinha. O que acontece, aliás, quando você espreme um cravo ou uma espinha? Isso é um negócio nojento. Né? Vai espremer a pessoa para quê? Não é que vai ser um negócio nojento dela, né? Depende do que você esprema, mas esse negócio de ficar espremendo, ficar encurralando o outro, colocando contra a parede, colocando pressão, percebe? Para que isso? A pessoa já está num momento ruim. Aí você ainda vai ficar cobrando? Não, que você tem que levantar, que você tem que reagir, que você é isso, que você é aquilo e tal, não sei o quê. Cara, não. É aquele lance de você dar um passo para trás. Às vezes é um problema financeiro. E o cara não se tocou que ele está sentado lá, sei lá, numa obra de arte. Ficou péssima essa frase, mas enfim. Não vou nem falar qual é o artista. Mas ele está lá com uma obra de arte dentro de casa que podia vender e resolver esse problema financeiro, por exemplo. Ele não se tocou disso ainda. Você não vai chegar com o pé na porta falando, ô, vende esse Picasso aí que você consegue pagar suas dívidas. Não vai falar um negócio desse. Porque ele precisa pensar outras possibilidades. E no fundo, ele sabe. Ele também sabe como resolver aquilo. Mas é aquela coisa. Eu sei como é que eu resolvo, mas não quero acreditar que é desse jeito. Não é o jeito que eu acho ideal. Não é o jeito que eu quero resolver. Porque todo problema, o que ele tem? 3 formas de você resolver. Se não tiver uma solução, já está resolvido, não tem o que fazer. Acabou. Tipo a morte. Morreu, acabou, não tem o que fazer. Ah, mas o que vai fazer com o corpo? Tanto faz, é o corpo, né? É o vaso, tanto faz. Segundo, eu dei uma solução que eu queria que acontecesse e ela ocorreu exatamente. Bom, perfeito.
Perfeito, você tem a solução, você fez, vai lá, saiu exatamente. E a terceira forma é o problema ser resolvido de uma maneira que você não gostaria, que você não considera ser a ideal. Mas resolve o problema do mesmo jeito, né? Então, são essas três formas que você tem para resolver um problema. E no fundo, essa pessoa que você conversa, essa pessoa com a qual você conversa, ela sabe como resolver aquilo. Só que, de novo, da mesma forma como é difícil eu colocar isso para fora, porque se torna real, quando eu falo da possibilidade de como eu quero resolver, isso também se torna real. E ainda que seja a maneira que eu considere mais perfeita possível, será que é realmente a melhor forma de resolver isso? Então, junto com esse como posso ajudar, eu já falei para vocês, é o saber ouvir. Cada vez mais eu vejo as pessoas ali, corta, vai logo lá, fala logo o que você quer. Não deixa nem a pessoa falar. E ainda, quando ela está falando, você já sei, você quer dizer isso aqui e tal, então toma aqui a sua solução. Você corta a pessoa, atropela, não deixa nem ela terminar de falar o que ela queria falar, e aí você já dá uma resposta. Disse o médium, leitor de mentes, né? Então, não é assim que funciona. Junto com esse como posso ajudar, lá atrás, quando eu falei sobre isso, de se colocar ali para ouvir, você junta essas duas coisas e você vai ver que é uma excelente forma de ajudar. Até porque, veja, conforme vocês estão ali juntos, sem trocar uma palavra, mas estão juntos, naturalmente, vocês não vão ficar lá durante décadas, né? Vocês vão fazendo outras coisas, né? Vão passando por certos momentos, trocam uma palavra ou outra e tal, não sei o que, beleza? No meio disso tudo pode aparecer um item em comum, um assunto em comum, um ponto de interesse que convirja para os dois, ou você vai convergir para os dois, né? E aí vocês dois vão ter um novo tópico. Isso vai aproximar os laços de vocês. É só você pensar, por exemplo, sei lá, vocês estão aí querendo estudar para um concurso. E aí, conforme vocês se interessam mais, cada um ali no seu, pô, também queria, né? Aí você olha ali, teu marido, tua esposa já está estudando, aí você olha, pô, também quero estudar, como é que você está fazendo aí? Isso se torna um ponto em comum. E aí isso vai estreitar o laço entre vocês. E vocês estão indo atrás do mesmo objetivo. Quando você está ali disponível para ajudar alguém, não é que você esteja 100% pelo objetivo do outro, que é solucionar alguma coisa. Mas você está junto dele. E ele se sente mais forte porque tem um apoio. E sim, você não está 100% ali para ajudar, mas para solucionar o problema. Mas você está ali em muitas partes para ajudar essa pessoa que você gosta. Porque se você não gostasse, por que você ia ajudar, né? Tem esse lado também. Então, como que eu posso ajudar? Quanto que eu gosto dessa pessoa para que eu me coloque a essa disposição? Para que eu fique lá sentado. Sei lá, estou sentado no meio do lixão. Um cheiro horrível. Lixão no sentido de problema, tá, meu filho? Tá sentado ali do lado dele. O cara tá ali, eu vou sentar do lado. Pronto. O quão disposto eu estou, quanto que eu gosto dessa pessoa para ficar ali. Só ficar ali com ela. Né? Experimenta tirar alguém de dentro de um barranco. Ó, parte bem lameada assim, cheia de lama. Você do lado de fora, a pessoa com a mãozinha lá, você puxando. O que acontece? Vai os dois ficar lá para dentro. Quem está lá dentro escorrega mais para dentro, quem está lá fora escorrega lá para dentro. Agora, por outro lado, se você senta ali do lado e olha, tua situação aí tá ruim, mas eu tô aqui. A hora que você quiser sair, tô aqui do lado de fora te esperando. E aí você pode fazer mais. Porque, né, entra naquele desespero. Eu tenho que ajudar, eu tenho que salvar, não sei o quê. Que muitos profissionais da saúde têm a síndrome de Salvador, né? Não é que seja algo... eu que fui enviado, né, pelos seres de luz para poder resolver todos os seus problemas e te salvar dessa vida medíocre. Não é nesse sentido. Mas é aquela coisa, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, essa pessoa tem que abrir os olhos para enxergar a vida. Pois é, mas ela só vai enxergar a vida se ela quiser.
Ela só vai dar o primeiro passo para resolver se ela quiser. E quando ela vai querer? Sei lá. Só que ela precisa se fortalecer internamente para poder conseguir se levantar, para poder fazer essa força. E só de você estar ali, de plateia, já serve como uma força para essa pessoa. Então, antes de chegar com uma metralhadora de soluções, falando, porque você tem que levantar, acorda, vai, pula, não fica assim, fica assado. Ao invés de você fazer isso, pergunta, como é que eu posso ajudar? Ouça a pessoa do começo ao fim. E se você não tiver nada para falar, né? Se fosse comigo, não, com você não interessa. Porque se fosse com você, você ia lá e resolvia. Mas não é com a outra pessoa. Então fica lá do lado dela, ouça. E aguarde. Ela fala, o que você faria no meu lugar? Bom, aí você tem uma abertura. O evento privado se torna público, então você participa. Né? Você não é mais um mero espectador. Você é um participante agora. Parabéns. E antes disso tudo, se pergunte. Antes de eu perguntar, olha só, antes disso tudo, se pergunte antes de perguntar, né? Coisa horrível. Questione-se antes de chegar para essa pessoa e falar como posso ajudar. O quanto que eu realmente quero ficar aqui? O quanto que eu realmente vou me dedicar a essa outra alma? O quanto que eu estou afim de dar o meu tempo para essa pessoa? Se a resposta for positiva, então aí você pergunta como posso ajudar. Agora, se ela for negativa, como é que eu posso ajudar? Já dando as costas e saindo correndo? Não, aí não adianta, né? Porque aí você vai afundar a pessoa mais ainda. Pô, mas nem ele está aqui para me ajudar, nem para dar apoio, nem nada. Então, questione-se e seja sincero na resposta. Porque muito ajuda quem não atrapalha. Tá? Meus caros, muito excelente. Encaminhe essa live para quem você ama. Para essas pessoas que vêm com a metralhadora de soluções. E também para os outros que são vítimas, que ficam se fazendo de vítima, aliás. Tá? Esse também não é um caminho correto. Tá? Se o seu lance é só ficar reclamando, não. Aí você também está errado. Porque não adianta só reclamar. Tem que fazer alguma coisa para sair daí. Beleza? Caminhe para quem você ama. E comece a ponderar isso na sua vida. Será que eu quero mesmo ajudar? Quanto que eu gosto dessa pessoa para poder me envolver dessa maneira? E aí você vai saber a resposta. Certo? Pois muito bem. Fiquem todos maravilhosamente excelentes e até a próxima live do Dia Útil. Opa, agora sim, até mais.